do exigível, né? Então, perdi o prazo, não tem o que fazer? Tem, logicamente, se prescrever, eu poderei ajuizar uma ação chamada de ação munitória, prevista no artigo 700 da Lei 13.105 de 2015, para que o Poder Judiciário, ou seja, o juiz, por sentença, torne esse título executivo judicial, conforme prevê o artigo 515 da Lei 13.105 de 2015. Então, a ação munitória é a ação para ressuscitar, o título prescrito, né? Então, vai ressuscitar o título. Essa é a função da ação munitória lá do artigo 700 da Lei 13.105 de 2015. Então, veja que o descumprimento da obrigação que tem origem aí nos títulos, né? Nos títulos, e título é aquilo que representa um crédito, está lá no artigo 887 da Lei 10.406 de 2002. O título é uma forma de representação de uma dívida, né? Pode ser um cheque, pode ser uma letra de câmbio, pode ser um cartão, alguma coisa nesse sentido que vai representar essa dívida nos termos do artigo 887 da Lei 10.406 de 2002. Passou a data, não pagou, descumpriu aí a obrigação, tornou-se inadimplente, então o credor pode protestar esse título para constituir a mora, né? Constituir a mora e cobrar aí a mora, como prevê o artigo 402 da Lei 10.406 de 2002. A mora, na verdade, é o atraso, a demora no pagamento, gera indenizações, como multas diárias, por exemplo, as chamadas astrendes, né? O juiz pode fixar aí multas diárias. Não pagou, cada dia que não pagar, a dívida vai aumentando aí num valor, né? Isso pode ser cobrado aí, realmente, às vezes tem dívida aí de 30, 40 mil reais, que chega aí com a multa diária, com as trend, pode chegar a 150, 160 mil, né? E pode ser, inclusive, julgado aí nos juizados especiais, como determina aí aquele HC, né? 83.884, julgado lá no STJ. E tem também uma resolução da FONAGE, número 143, né? Resolução número 143 da FONAGE, né? FONAGE que determina as regras aí para os juizados especiais. Então, nós temos lá várias resoluções que quem for trabalhar com juizados especiais, seja os juizados especiais normais da Lei 9.099 de 95, que cumpre com aquelas atribuições previstas constitucionalmente no artigo 98, inciso 1º, né? O artigo 98, inciso 1º, traz aí os juizados especiais como forma mais de autocomposição de conflitos do que heterocomposição, assim como nós temos naquelas causas contra a União, nos juizados especiais federais da Lei 10.259 de 2001, ou naquelas causas contra os estados e contra os municípios, previsto na Lei 13.153, agora me deu um branco aqui, é de 2009 essa lei, então é 12 mil, 11 mil, coisa assim. Então, faça uma pesquisa aí, por gentileza, nessa lei, a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, né? Onde se cobra dívidas de até 60 salários mínimos, a não ser nesses casos aí das multas, que pode chegar aí a várias vezes esse valor, sem problema nenhum, por decisão aí do FONAGE, né? Então, nós temos aí a lei, agora eu fiquei com a lei na cabeça, é a Lei 12.153, se não me engano, é de 2009 essa lei, a lei que trata dos juizados especiais da Fazenda Pública, que resolve aquelas causas contra os estados e contra os municípios, né? Contra a União, não, aí é o Juizado Especial Federal da Lei 10.259 de 2001. E as pessoas normais, resolvem lá pela Lei 9.099 de 95, naquele valor até 40 salários mínimos, até 40 salários mínimos, como prevê o artigo 3º da Lei 9.099 de 95. Mas para buscar esse meio de resolução de conflito
pela autocomposição, também tem que ter prova. Assim como pela heterocomposição tem que ter prova, na autocomposição também tem que ter prova. E o protesto é uma das formas de prova, né? Uma das formas de prova é quanto à inadimplência, ou seja, que a pessoa deixou passar a data e não pagou, a data de vencimento e não pagou, né? Então, ela descumpriu aí a obrigação originária de um título, né? Então, esse título ele vai passar aí pela ação de cobrança e também outros documentos de dívida, aí pode ser constituídos mais variados documentos de dívida, né? Não como antigamente, como era o fio de bigode, né? Mas ainda existe essa questão dessas dívidas aí, poder de várias outras formas, não só por títulos, como eu falei, conforme o que prescreve o artigo 887 da Lei 10.406 de 2002. O importante é que incluem-se nesses títulos, ou entre esses títulos, né, sujeitos ao protesto, ou seja, ao reconhecimento do Estado através desse serviço delegado, né, desse serviço delegado notarial ou registral de protesto, como prevê o artigo 236 da Constituição Federal, artigo 236 da Constituição Federal, regulados aí pela Lei 8.935 de 94, né? 8.935 de 94, aonde há aí o cartório de notas, ou mesmo o cartório de registro, né? Ou a serventia de nota ou a serventia de registro, que são prestações de serviço delegadas pelo poder público, embora tenha natureza privada, né? Então, esses títulos, eles estão sujeitos ao protesto naquelas certidões de dívida ativa. Então, quem deve tributo também está sujeito aí às dívidas ativas. Então, quem deve tributo para a União, naqueles impostos, por exemplo, de competência da União, do artigo 153 da Constituição Federal, ou das contribuições do artigo 149 da Constituição Federal, ou da COSIP, né, a contribuição para o serviço de iluminação pública, que muita gente chama de taxa de iluminação pública, mas na natureza, uma contribuição de competência do município, como prevê o artigo 149A da Constituição Federal, né? Esses são os tributos de competência da União, né? Temos aqueles de competência dos estados também, né? Que é o caso aí do ITCMD, o ICMS, o IPVA, né? Todos estão lá no artigo 155 da Constituição Federal. Temos aqueles de competência dos municípios também, conforme prevê o artigo 156, temos o IPTU, o ITBI, o ISSQN, né? Os senhores, quando estiverem fazendo as palestras por aí, vão ter que recolher esse ISSQN, como vimos na aula passada, né? Então, veja que existe a previsão, então a pessoa que deve tributo, ela não vai preso, né? Se eu não pagar o imposto, eu não vou preso, ou seja, eu vou ser inscrito na dívida ativa nos termos do artigo 201 da Lei 5.172 de 66 e vou sofrer um processo de execução, só que desta vez, execução fiscal. Nós vimos lá no artigo 783 da Lei 13.105 de 2015, a execução cível, né? Então, nós agora estamos aí com a execução fiscal da Lei 6.830 de 80, a Lei de Execução Fiscal, lá no artigo 3º, diz que o título se torna líquido, certo líquido exigível, sujeito à execução fiscal, né? Quando escrito aí na dívida ativa, nos termos do artigo 201 da Lei 5.172 de 66, que é o Código Tributário Nacional, que é uma lei ordinária com status de complementar, né, por força do artigo 146 da Constituição Federal. Logicamente, foi recepcionada assim por causa da Constituição de 67, e toda lei que fala sobre tributos deve ser complementar, como prevê o artigo 145 da Constituição Federal, e lei complementar tem aquele quórum especial de aprovação, conforme prevê o artigo 61 da Constituição Federal. Artigo 61 da Constituição Federal. Então, o protesto ele serve aí como prova, essa certidão para provar as certidões de dívida ativa, tanto da União, da Administração Pública Federal,
quanto dos estados, o Distrito Federal, que a administração